Pronto, legal. Então, vamos lá. Boa noite. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou dar um panorama geral de tudo que a gente tem para esses próximos 18 meses. Né? Eu vou mostrar para vocês um pouco o melhor momento de entrar, o melhor momento de sair, o que a gente tem feito, né? E qual a perspectiva dentro desse mercado para esse ano. Eu digo que o mercado cripto é como se você tivesse, imagina uma faculdade, 4 anos, onde ele vai ter o ciclo. A diferença é que se você, durante esses 4 anos, você aproveita, né, todo o ciclo, no final dela, além de receber um diploma, você já entendeu como fazer o dinheiro trabalhar para você. E esse é o grande convite dentro desse mercado. Uma coisa que é diferente, porque tem gente nova aqui, então eu vou dar um apanhado geral antes de entrar em gráfico e mostrar as coisas, tá? Quem está começando agora não precisa se preocupar em saber o melhor momento para entrar, o melhor momento para sair. Por quê? Qual que é o melhor momento? Esse agora. Tá? Às vezes a pessoa entra aqui e sofre porque fala assim, gente, em janeiro o mercado estava a 40 mil e agora ele chegou a 70 e hoje ele está a 65. Entendam, o nosso olhar é longo prazo. Primeiro ponto do investidor por que você está investindo? Isso vai diminuir essa ansiedade. O que a gente está fazendo aqui é uma maratona. Não são 100 metros rasos. Então, não é quem chega primeiro, é quem chega lá. Quem chegar vai receber a medalha. Outra coisa. Você que é mais novo, você tem mais tempo. Então, você tem um tempo a seu favor. Né? A pessoa que ela é mais velha, a questão toda é que ela não tem todo o tempo do mundo. Então, para alcançar os resultados dela, ela precisa de fazer aportes maiores. É só essa a diferença. Mas, se você é mais velho, você já tem uma situação financeira, né, mais estabilizada, está tranquilo. Você vai ter que se organizar para ter tempo de estudo. André, eu não tenho tempo de estudar hoje. Legal. O que você precisa você só vai aprender a nadar pisando na água. Então, você tem que iniciar fazendo esse primeiro ponto. Abriu a conta na corretora, fez os depósitos, começou a comprar. Então, eu vou mostrar muita coisa legal hoje, né, do que a gente pode fazer. Eu vou mostrar 2 fundos que a gente tem, né, um conservador e um moderado, e os resultados dele, e como é que a gente pode melhorar isso. Uma coisa que eu estava fazendo com a mudança da OKX, quando ela entrou no Brasil, quem operava antes conseguia operar com robô. Então, o robô traz uma tranquilidade para a gente operar, né, para você trabalhar. Por quê? Você vai lá e programa ele. Olha, quando subir 3%, você vende, quando cair, você compra. E ele faz isso 24 horas, 7 dias por semana, porque esse mercado não para. Com essa mudança, a gente vai ter que desligar todos os robôs até dia 19. Então, o que eu vou ensinar para vocês é que, independente de robô, você pode tomar conta e você, olhando para o mercado, você vai entender o que está acontecendo e como você fazer. Esse é o convite, tá? No ano passado, eu passei o ano todo ensinando como funcionava o robô, como é que entrava, como é que saía, e tem gente que às vezes passou um ano falando, caramba, eu estou estudando, e a pessoa nunca iniciou uma compra. Agora, a gente teve um ano onde o mercado ele ficou lateralizado. Como assim, né? O Bitcoin, no ano passado, ele chegou a 16 mil dólares. E ele foi a 40 mil dólares, chegou a 35 mil dólares em um ano. Então, ele dobrou em um ano. Esse foi um ano que o mercado estava parado, vamos dizer assim. Esses próximos 18 meses, a tendência é que o Bitcoin possa chegar a 150, 200 mil dólares. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, para quem está começando agora, são valores muito altos. Mas isso à medida que você vai entendendo o que a gente está fazendo, entendendo esse mercado, você vai ver a perspectiva que isso tem. Então, eu não vou estar explicando tudo como funciona, mas eu quero que vocês só tenham esse primeiro panorama. Vamos lá. Hoje aqui na OKX, eu vou mostrar agora o resultado do nosso fundo, que baseado nisso, vocês vão entender o porquê que eu estou explicando como é que você olha o mercado, define a hora de entrar, define a hora de sair. E isso você só vai melhorar com prática. Então, cada dia que você for entendendo isso, por isso que eu digo que é muito mais importante você entrar todo dia e comprar um pouquinho do que entrar uma vez por semana e fazer um grande aporte. Porque você precisa desse tempo de bola. Tá? A maioria das pessoas começam, às vezes, eu vou entrar uma vez por mês no site. Quando você entra, você não vai ter esse traquejo,
esse traquejo, essa facilidade de saber entrar na moeda, saber fazer essa conversão de real para dólar, comprar o Bitcoin. Então, tudo isso você precisa de prática. E aí, esses nossos encontros, os mensais, para quem está no grupo aberto, e os quinzenais, semanais, para quem está nas mentorias, isso faz que você vai aproveitar muito mais esses nossos encontros, depois que eu dei um panorama geral e a gente abre para perguntas. Então, para vocês entenderem que a gente já passou da era da informação. Hoje em dia, se você não estiver aplicando o que você está aprendendo, você vai perder, né, no caminho, porque tem muita coisa acontecendo. Então, vou iniciar dando uma passada geral, e aí vocês, dependendo, podem ir fazendo as perguntas, escrever no chat, que eu vou respondendo para cada um de vocês. Então, dando um panorama aqui no fundo. Eu gosto aqui da OKX porque ele tem a opção de você abrir até 5 contas. E aí, dentro delas, você pode ter estratégias diferentes. Então, eu vou pegar a nossa. Hoje, a que a gente está aqui, primeiro, é a conservadora, né? Que é essa que a gente está aberta. Depois que você abre a conta, o primeiro passo que você vem venho nos meus ativos. Chegando nos ativos, você vai ver o resultado que você estava operando. Deixa eu ver aqui quem pediu para entrar. Só liberar aqui mais um. Pronto. Liberado. Então, vamos lá. Esse nosso fundo, eu vou colocar o resultado que a gente teve do início do mês até o dia 31, só para vocês entenderem, que é uma coisa que eu acho muito legal no AKX. E aí, o que ele teve? É um fundo que a gente opera com $10 mil. No mês de março, a gente teve um resultado de 6,36%. Na verdade, foi um pouquinho mais, né? Porque deu $730, que esse mês foi um mês onde o mercado, você vai ver, o Bitcoin subiu e caiu muito no mês passado. Mas mesmo com o Bitcoin caindo, a gente conseguiu ter um resultado positivo. Para quem já está com a gente há mais tempo, a gente achou esse resultado foi um resultado pequeno. Porque vamos ver o nosso resumo aí do período. Vamos colocar desde setembro. Ele tem, eu acho que só dos últimos 6 meses. Olha o que a gente fez. O resultado que a gente teve nos últimos 6 meses foi de 78%. Então, é um resultado muito acima de qualquer coisa que vocês já viram. Então, isso a gente tem feito o quê? Toda semana, no ano passado, a gente estava mostrando isso. Agora, a gente vai mostrar essa caminhada mensalmente. Por quê? O que eu convido vocês é que, independente disso, gente, de estratégias, o que você precisa é organizar uma estratégia de compra. Então, eu vou investir quanto por mês? Eu vou investir R$100, legal. Então, toda semana, você faz uma compra de R$20. Então, é você dividir os seus aportes. E com o passar do tempo, você vai melhorando como fazer isso. Então, isso aqui é só um resumo do histórico, né, do que a gente estava fazendo. Isso diz quais os ativos que a gente tinha. Né? Então, basicamente, a gente tinha Bitcoin e Ethereum. No mês passado, a gente colocou a estratégia de aumentar a nossa participação em Ethereum, porque vai sair o ETF de Ethereum, e em janeiro, quando saiu o ETF de Bitcoin, ele valorizou muito. Então, a gente está esperando esse momento. E eu já tinha explicado para a turma, no ano passado, quando a gente iniciou, né, o aporte, o fundo com 10 mil, e toda vez que ele alcançava, batia o final do mês, a gente fazia um aporte, um saque, né, do resultado e começava com 10 mil de novo. Então, a gente fez isso até janeiro. Né? A gente teve uma pergunta aí sobre e tributação. Quando deu dia 31, a gente sacou todo o resultado e no dia 2 a gente retomou. Por quê? O governo ele faz esse raio-x na virada do ano das corretoras. Então, como a gente ainda não sabia como ia ser a tributação e tudo, a gente fez só esse restart. E começamos no dia 2 de janeiro. Então, isso foi o que a gente foi trabalhando todos as semanas, né, do início do ano, e chegou aqui, a gente teve esse resultado de 11 mil e pouco, sacamos os 1.000 e pouquinho, e pronto. Isso foi o resultado do nosso fundo. Basicamente, hoje, a gente estava trabalhando com os robôs. Então, eu vou mostrar para vocês, e é isso que é legal, de como que a gente vai definir
os melhores pontos de entrada e de saída. Vamos ver aqui como é que a internet está ajudando. Vamos só ajustar aqui o nosso gráfico diário. Vou aumentar a tela. Gente, como eu estou gravando, então vai ficar legal depois para vocês precisarem de assistir, vocês podem rever isso. Talvez demore só uns 2, 3 dias para eu colocar isso no YouTube. Por enquanto, está tranquilo? Está todo mundo aí entendendo esse panorama geral? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, porque a gente continua. Ótimo. Todo mundo sem dúvida. Qual que é o primeiro ponto? A gente fez aquela pergunta se a gente está no bom ponto de entrada. A pergunta é, você não tem nada de Bitcoin? Então, a melhor hora é agora. Você definiu o valor que você vai investir todo mês, dividiu isso por 4, né? Ou dividiu isso por 15, que são os 15 dias do halving, e toda semana e todo dia você está fazendo um aporte pequeno. Então, o valor do Bitcoin não faz agora, não faz diferença para quem está começando, entrando no mercado agora. Para quem já está há mais tempo, deixa eu só estou ajustando aqui, aí talvez. Pronto, eu estava no gráfico do Ethereum, aí ia deixar vocês um pouco mais na dúvidas. Pronto, agora está ficando mais. Gente, isso que eu estou fazendo, eu estou só ajustando o mercado, colocando os gráficos de uma forma que fique melhor para vocês visualizarem, tá? Eu vou até apagar isso daqui, que aí eu vou fazendo perguntas para vocês e explicando o que é que eu fiz, porque eu vou, sempre que a gente vai se encontrando, eu vou mostrando o gráfico. Só que você olha e às vezes você não entende o que é que está acontecendo. Deixa eu tirar aqui. Deletar aqui alguns. Pronto. Então, vou apagar tudo isso aqui que vai deixar ele tirar um pouco essa poluição. Pronto. Então, quando você entra no gráfico, a primeira coisa que você vê, deixa eu ver se eu vou apagar esse nosso canal de alta. Pronto. Quando você olha para esse gráfico, né, eu estou num gráfico diário, o que você me diz que ele está, qual o sentido que ele está indo? A pergunta é, ele pode estar subindo, ele está com a tendência de subir, uma tendência de cair, ou está lateralizado. Então, quando você vê um gráfico, a primeira coisa que você precisa de saber para você definir a sua estratégia, né? Isso é bem, bem importante. E se você ver aqui, ó, o que eu fiz? Quando o mercado estava em queda, eu fui fazendo compras. Isso daqui são compras. E quando ele estava em alta, eu fui fazendo vendas. Por que eu faço isso? O nosso dinheiro ele é finito. Então, chega uma hora que você não consegue comprar mais. Isso. Que você não consegue comprar mais. Então, se você aprende a realizar lucro na hora que ele sobe muito, você vai aproveitar muito mais de toda a movimentação do mercado. Deixa eu ver se eu apago mais um pouquinho. Cadê? Que aí, o Luiz falou que o mercado estava lateralizado. Se tem ainda mais alguma uma coisa. Aqui é só um aviso. Então, ó, ele estava lateralizado. Eu vou colocar um canal um movimento de canal, um canal paralelo, que ele vai mostrar para vocês o que está acontecendo com o mercado naquele momento. Aí vai ficar mais fácil de vocês conseguirem ler. Tá? Então, aqui, só aqui, pronto. Vamos deixar isso mais claro. E pronto. Aqui, nesse período, então vamos colocar aqui dentro do gráfico, do dia 5 de dezembro até o dia 7 de fevereiro, realmente a gente estava lateralizando. O mercado ele estava oscilando entre
Aqui. Estava oscilando na faixa de 17% nesse período. Aí você fala assim, caramba, André, o mercado estava oscilando 17%, você disse que isso é lateralizando? Sim, porque o mercado cripto, quando ele tem altas, as altas são muito maiores. Então, a média das altas no mercado cripto chega a 30%, 40%, 50%. Então, nesse período, de início de dezembro até início de fevereiro, foram 2 meses, o mercado estava lateralizando. Depois disso, ele iniciou um movimento de subida. Eu vou mostrar aqui outro, para fazer sentido para vocês. Ele iniciou outro movimento de subida. Vamos aqui. Aqui. Se você olha aqui agora, qual que é o sentido do mercado? Os topos dele, as altas, quando ele cai pouco. Quando ele sobe muito. Então, ó, como as valorizações. A partir de fevereiro, quando ele subiu 23%. Quando ele caía, vamos colocar aqui, 5%. Então, ele estava no movimento de alta. De fevereiro até dia 15 de março, ele subiu 76%. A alta, né, a última alta, o Bitcoin ele tinha chegado a 69 mil dólares. Deixa eu só pegar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, 69 mil dólares. Aí você fala assim, André, como é que você sabe que era 69 mil dólares? É só melhorar um pouco o zoom. Gente, isso tudo de tempo gráfico, quanto mais você vai se acostumando com o mercado, isso vai ficando mais confortável, tá? Mas deixa eu colocar aqui, ó, mensal. Vamos ver o gráfico mensal. Ele vai estar mais rabiscado. Só apagar aqui. Eu vou precisar dessa informação. Isso daqui foi o resultado, foi a alta máxima do Bitcoin em novembro de 2021. Então, o Bitcoin, ele foi até 16 mil dólares, que foi o fundo do poço, na verdade, 15.400, isso muda de uma corretora para outra. E de lá para cá, ele está em uma tendência de alta. E o que agora eu quero que vocês entendam André, como é que você sabe que ele vai chegar, que ele pode chegar a 150 mil dólares nesse próximo ciclo? Porque o mercado ele movimenta em ciclos. Estou dando uma passada geral e depois, na hora das perguntas, fica fácil, né, da gente esclarecer qualquer coisa. Como é que funciona os ciclos do mercado de cripto? Eles funcionam de 4 em 4 anos. Então, ele opera 1 ano lateralizando, 2 anos subindo e 1 ano caindo. O ano de 2021 foi quando ele chegou no topo histórico, depois de 3 anos de movimentação, e ele ficou 1 ano caindo. Foi o ano de 21, final de 21, até final de 2022. Em 2022, dezembro de 2022, ele começou a subir. Então, esse ciclo ele vem se repetindo nos últimos 12 anos, que é o tempo do Bitcoin. E aí, aqui, eu fiz uma retração de Fibonacci. Deixa eu até marcar ele, vamos fazer de novo, porque aí vocês vão vendo como é que funciona. Eu peguei do ponto mais alto que ele teve, né, na alta histórica dele, e fui até o ponto mais baixo. Calma. Peguei ele e fui do ponto mais... Deixa eu agora só ver o que está marcado aqui. Para marcar, deixar configurado esse nosso Fibonacci. Pronto, agora vocês vão entender qual é por que a gente diz que o Bitcoin ele pode chegar a 150 mil dólares. A retração de Fibonacci, ela me diz qual que é a tendência dos próximos movimentos. Então, eu peguei o ponto mais alto e ele me falou quais são os próximos alvos do Bitcoin. Os próximos alvos do Bitcoin são 103 mil para esse ano e 150
5 mil para o ano de 2025. Então, são 2 pontos para a gente importantes para você realizar saídas. Tá? O bom de ficar gravado é porque eu vou repetir isso durante, né, várias vezes nesse ano e no ano que vem, porque enquanto o mercado está subindo, a gente se empolga. E quando o mercado cai, fica todo mundo assustado. Então, você ter esse tempo de bola, isso vai facilitar para vocês essa compreensão de o que está por vir. Então, hoje, esse primeiro panorama aí foi para vocês entenderem isso. E aí, olha, eu fiz o gráfico mensal. Quando eu vejo o gráfico mensal, você tem uma visão mais distante do que o mercado correu nos últimos períodos. Eu vou agora sair do mensal e vou para o gráfico semanal. Olha, quando você volta para o gráfico semanal, e você, ó, só fazer outra puxada aqui da Fibonacci. Quando você daquele canal paralelo, né, que a gente tinha visto. Ó, quando você olha, faz esse canal paralelo do gráfico semanal, fica mais fácil de você ver que de outubro de 2023 para cá, ele iniciou um movimento de alta. Então, os tempos gráficos, eles vão facilitando para você essa compreensão. E quando eu digo para a gente aproveitar esses momentos, agora você vai. Eu estou diminuindo o tempo gráfico, né? Eu estava no gráfico semanal e agora eu estou no gráfico diário. Vocês. Se eu consigo. Olha aqui o que ele está me dizendo, o gráfico. Ele sempre fica namorando esses 2 pontos, né? Então ele fica. Deixa eu só aumentar aqui a espessura da linha para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Pronto. Ó, ele vai no ponto superior, depois vai no ponto inferior e fica fazendo esse movimento aqui, ó. Então, cada vez que ele chega no ponto superior, é o momento de você começar a fazer saídas, né? Vendas parciais para realizar lucro. E agora, o que ele está fazendo depois que ele chegou em 73 mil? Ó, ele caiu um pouquinho a 69 e provavelmente deve cair até 60 mil pontos. Então, André, isso é certeza? Não, isso é só uma probabilidade pelo que vem acontecendo. Então, o que eu quero que vocês entendam, né, entendam hoje, que o mercado, ele está operando, ele opera em ondas, subindo e descendo. E o que vocês vão aproveitar? À medida que você sabe o que está acontecendo, você não se desespera. Quem está operando dentro do gráfico, quanto menor é o tempo gráfico, mais rápido são essas movimentações. E isso vai fazendo com que você assuste com o tamanho das movimentações. Então, quando você vê de longe o gráfico, e aí essa é a ideia que vai deixando você cada vez mais tranquilo, no curto espaço, ele estava lateralizando, porque ele estava num ponto, né, alto. Só que a gente acredita que ele pode chegar ainda, ó, a 60, 58 mil dólares. Foi aquilo que eu tinha falado para vocês lá atrás. Então, tudo isso não é que a gente tem uma bola de cristal, é a probabilidade dele vir aqui. Então, isso só fala para, eu estou entrando no mercado, não entro com tudo. Então, a questão toda é você ir entrando aos poucos em todo esse processo. Aí você aproveita todos os momentos do mercado. E por que eu expliquei tudo isso? Porque a partir do momento que você não vai ter robô para fazer isso automático, você vai poder definir os seus pontos, né? Os seus pontos de entrada e saída. E com isso, você já tem um ponto de partida para você colocar. Ah, eu estou entrando agora. Pô, qual o melhor momento? Agora é um ponto bom para entrar. Mas se o mercado cair mais, você está esperando. Então, isso é o que vai diferenciar você de sofrer durante o mercado, as altas e baixas, ou saber aproveitar a hora que o mercado cai. Então, quando me pergunta, André, e agora? Quais são os próximos pontos de compra e de venda? Depois que a gente definiu esse gráfico, o primeiro ponto de entrada é agora.
Se entrei agora, já é um ponto para eu entrar, só que eu não vou entrar com tudo. O mercado, ele caindo mais, eu sei que 58 mil é um ponto interessante para eu comprar. E quando ele chegar a 80, 82 mil, é um ponto bom para eu vender, tá? E aí, isso fecha esse panorama de você entender o que a gente está fazendo dentro do mercado. E antes de eu abrir para perguntas, eu vou. Deixa eu ver aqui, que eu ia agora mostrar um outro fundo. Mas vamos ver aqui. Alguém tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Porque se não tem muita pergunta, fala assim, gente, todo mundo entendeu ou tá. A gente pode ir pelas primeiras perguntas que a gente teve lá atrás. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Legal, Júlio. Para mim é tudo muito novo, né, André? Mas até agora, assim, tá dando para acompanhar. O que acontece? O tempo vai deixando cada vez isso mais confortável para vocês. Tá? Então, isso é só para você entender que, independente do mercado ele estar subindo ou caindo, se você tem claro a hora que você entrou, qual é a sua expectativa de saída, por que você está investindo, isso vai ficando mais leve. Quem opera no curto prazo, quando fala assim, eu vou ser trader, o estresse desse trabalho é muito maior. Para a gente que está operando, olhando o longo prazo, então eu digo, o ciclo do Bitcoin são 4 anos. Você que está olhando ali para 4 anos, e a gente aproveita esses momentos, fica muito mais confortável você estar fazendo seus aportes. Né? Então, esse conhecimento, e é que eu digo, gente, o que muda de um conservador para um moderado? Vai ser o seu nível de conhecimento do mercado. Se você coloca um dinheiro e quando o mercado cai você sofre, é porque você ou tem pouco conhecimento ou colocou um dinheiro muito maior do que você pode. Então, isso vai fazendo com que, quanto mais você entende, mais você gosta do mercado e mais confortável você fica. Então, aqui, o que eu fiz até agora? Eu mostrei para vocês eu mostrei o fundo nosso conservador e fiz um estudo dentro do Bitcoin, que é o nosso ponto de partida. Isso serve para todos os ativos. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Eu vou mostrar agora o resultado do nosso outro fundo, que é o moderado, e o que é legal? Você vai ver que o que muda dele... André? Passa o... Pode falar. Deixa eu perguntar rapidinho para ti. Tá nessa tela aí do gráfico? Agora que saiu. Não, é uma pergunta assim, tu estava pegando ali o gráfico diário, né, para fazer aquelas linhas paralelas. O estudo quanto mais longe você vai, você pega uma variação maior do mercado. Deixa eu até botar lá, porque aí fica fácil para você... Porque eu queria pegar assim, qual que seria a melhor análise que a gente faz? Tem uma melhor análise de 4 horas, diário ou semanal? Tipo assim, para ver pontos de entrada e de saída, por exemplo, que você está fazendo aí. Vamos lá. Vai depender do seu objetivo, do tempo que você tem para operar e o tempo que você quer sair. Então, você viu que são 3 perguntas, né, para responder essa sua pergunta. A primeira, gente, eu estou olhando a longo prazo. Então, eu estou olhando para os próximos 18 meses. Então, eu quero, dentro desses próximos 18 meses, aproveitar ao máximo essa variação do mercado. Então, quando você está olhando num tempo gráfico maior, você vai ver... vou pegar o semanal. Eu gosto muito do gráfico semanal e vou aumentar aqui no máximo. Deixa eu só aumentar isso daqui. Que aí acho que talvez fique mais claro, né, essa sua pergunta. Quando eu pego no gráfico, só limpar o gráfico. Quando eu pego no gráfico semanal, cada candle desse, ele tem uma semana. Então, você vai ver que a gente vai fazendo ajustes. Tá? Fiz ajustes aqui, é o ponto máximo de subida e descida. No movimento semanal, eu vou fazer operações, eu vou definir ações para fazer durante as semanas. Então, eu não tenho muito tempo.
Eu faço uma operação aqui e só vou olhar na semana que vem. O gráfico semanal, ele vai te dar essa visão de você pegar movimentos onde as variações vão ser maiores. Então, ó, vamos pegar aqui, de uma semana para outra, ele teve uma variação de 50%. E a gente só está começando. André, eu tenho tempo de olhar mais durante a semana. Bom, então vamos mudar aqui do gráfico semanal para o gráfico diário. Então é para você entender, Leandro, que não tem o certo ou errado, tá? O que tem é quanto tempo você tem para dedicar ao estudo disso. Quanto maior é o tempo, você vai encolhendo o tempo gráfico e você vai vendo que as variações, você pode fazer mais operações naquelas variações. Mas aqui, ó, eu peguei lá aquele gráfico semanal e ele me deu, continuou dentro do gráfico diário. Você pode só, diminuindo o seu tempo, você pode diminuir os alvos. Então, um exemplo, eu estou no gráfico agora, no diário. Eu posso mudar meus alvos para, olha, eu vou fazer só um alvo quando ele chegar na metade do canal. Então, tudo isso, tem cursos, tá, para vocês estarem estudando isso, mas o intuito aqui não é ter curso, é só você ficar mais confortável com o que está fazendo. Então, eu trabalho dentro do gráfico de horas. E, ó, se você olhar aqui dentro do gráfico de horas, eu criar um canal aqui dentro, ele já vai ser diferente. Você viu que vai mudando o tipo de operação? Ó. Deixa eu só colocar aqui, ó, um gráfico aqui, cadê? Deixa eu apertar ele. Deixa eu só... Quando eu fiz de 4 horas, olha como é que vai ficar o meu gráfico e aí meus pontos de entrada e de saída. Olha aqui, ó. Fiz um gráfico dentro do outro, né? Aqui dentro, os pontos de entrada e saída é um range menor, uma variação menor. Dentro desse gráfico de 4 horas, em média, quanto é que está sendo a variação dele? A variação está sendo 12%. Então, quando você reduz o tamanho do gráfico, você faz mais operações em menos tempo. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, não tem o certo ou errado, né? Vai depender de quanto tempo você tem para se dedicar ao mercado, né? E quanto mais tempo você tem, ó, você viu aqui, ó, quando você abre a sua angular e aumenta o tempo gráfico, os movimentos eles vão ser maiores. Então, os seus ângulos de entrada e saída vão ser mais distantes. Tá? Então, tudo vai depender de, caramba, eu estou fazendo estudos para a semana, pô, então eu fiz o estudo na semana, eu coloco dentro do gráfico menor, eu olho semanal para saber qual que é o sentido do mercado. Então, quando você vai de longe, você viu, ó, o sentido aqui, vendo pelo gráfico semanal e mensal, é de subida. Fica claro aqui que a gente está no movimento de subida? Sim, movimento de subida. Porque no movimento de subida, ele vai ter pontos mais altos, onde ali é um ponto legal para você realizar um lucro. E quando ele faz correções, você fala, caramba, eu vou aproveitar esses momentos de correção. Legal. Então, isso. Aí a outra pergunta que me fazem aqui, André, mas tá, quando eu for vender, realizar lucro, que valor que eu realizo? Essa é outra pergunta que me fazem muito. A primeira, uma das minhas estratégias, que essa foi a mais vencedora dentro de um movimento de alta, você não vai acertar sempre os pontos de entrada e saída. Às vezes você vende e fala assim, caramba, esse ponto aqui está muito bom. Exemplo aqui. E ele continua subindo. Isso vai acontecer. Então, você nunca vende tudo e nunca compra tudo. Então, quando eu vender, eu vendo 20%. Entendeu? Então, realizar 20% de lucro, eu tenho um capital de 1.000, você vender 200, isso é um ótimo ponto para você realizar o lucro. Ele caiu, você vai lá e faz compra com aquele lucro que você teve. Tá? Então, esse é uma estratégia que ela, no passar dos anos, ela é muito assertiva. À medida que você vai melhorando nisso, você pode aumentar a sua mão na hora de realizar o lucro. Então, quando você começou a ficar assertivo com 20%, você aumenta para 30%, 40%. Então, entenda, gente, que tudo isso é uma construção, é um crescimento. Ficou claro aí, Leandro?
Então, vamos lá. Sim, sim. Eu vou... Obrigado, André. Então, ótimo. Então, agora eu vou só mostrar a diferença lá do fundo moderado, para vocês verem. Aqui nesse fundo, a gente opera com o quê? Com 2 ativos, Bitcoin e Ethereum. É simples assim. E a partir no moderado, a gente opera com mais ativos, a gente opera com 10 ativos. Você vai ver que o resultado é um resultado bem... ele até foi melhor do que o do Bitcoin, só que você tem mais trabalho. Então, aí a gente volta àquela máxima, né? Qual é o tempo que você tem para dedicar a esse mercado? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Legal, pode perguntar, Patrícia. André, quando você fala assim em ativos, é exatamente o quê? Ativos, vamos lá. Quando você está na Bolsa de Valores, Banco do Brasil é um ativo, é uma empresa, certo? Então, na Ah, Bolsa, entendi. quando você vai operar na Bolsa, você tem lá Banco do Brasil, Itaesa, Itaú, Magazine Luiza, Arezzo. Você escolhe quais são as empresas que você quer ser sócio. E aí, quando ela valoriza, você aumenta seu patrimônio. Quando ela perde valor, você diminui seu patrimônio. Um ativo é como se fosse uma empresa. No caso aqui, a gente seria a mesma coisa. Eu tenho o Bitcoin, ele é um ativo. É porque no caso do Bitcoin, ele serve como ativo, ele serve como banco, ele serve como várias, né, utilidades. Só que o Bitcoin é o número 1 no mercado cripto. Então deixa eu dar um parênteses, então essa pergunta é bem legal. Deixa eu colocar aqui, Bitcoin Market Cap. Tem um canal que eu uso. Eu gosto muito do CoinMarketCap, porque ele me mostra todos os ativos que existem, né, no mercado. Deixa eu só liberar aqui. Será que eu consigo? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, quando eu digo que conhecimento aplicado, isso vai trazer, né, grandes resultados para você. O CoinMarketCap é um site onde ele mostra todos os ativos que existem no mercado. Então, Bitcoin é o primeiro. E é para vocês entenderem o quanto esse mercado é grande, existe mais de 25 mil projetos. E o Bitcoin é o número 1. Eu digo número 1 em tempo, é o primeiro. É o que hoje não tem um dono, né, para ele. Ele funciona tudo em programação. Então, ele já funciona há mais de 12 anos. Fala assim, André, e ele já parou? Ele já parou alguns minutos nesses 12 anos. Imagina, é só você lembrar o seu banco. Quantas vezes seu banco já parou? Então, é um sistema hoje muito seguro, muito robusto, e ele é o primeiro. Quando eu falo de ativos, Bitcoin é o número 1, Ethereum é o número 2, Tether é o número 3, entendeu? Aí você vai tendo os outros projetos, Solana, XRP, entendeu? São os projetos, aqui ele está organizado em tamanho do projeto. Então, você escolhe investir num projeto a partir do momento que você conhece ele. Quando eu falo que o nosso conservador, a gente opera com Bitcoin e Ethereum, é por isso, basicamente, porque são os dois maiores do mercado. Então, são os ativos que oscilam, né, menos, normalmente. Eu gosto de explicar como se fosse um guarda-chuva. O dinheiro, primeiro, ele vai para o Bitcoin. Quando o Bitcoin para de movimentar muito, ele vai para o Ethereum e depois ele vai caindo nos outros projetos. Porque o investidor ele não consegue ficar com o dinheiro parado. Então, vocês vão entender o que é isso. E aí, voltando agora, entendeu, Patrícia? Ficou claro aí? Entendi, André, entendi. Obrigada, viu? Legal. Aí agora eu vou mostrar para vocês o fundo moderado. O que ele muda do nosso fundo conservador? Primeiro, que ele trabalha com mais ativos, né? Então eu tenho aqui 10 ativos, né? Basicamente 10 projetos onde a gente vem estudando e acompanhando eles. E deixa eu só fazer um resumo para vocês entenderem aqui. O que ele fez no mês passado, o resultado que ele teve no mês passado. Ó, ele já teve o resultado de 11%. O resultado dele foi quase o dobro do resultado do fundo conservador. O mercado teve uma queda muito grande. Então, o mercado caiu,
de 25 para 5, caiu mais de 20%, né, nesse mês passado. E mesmo assim, a gente teve um resultado muito legal no nosso fundo. Mas se você for olhar o histórico dele, ele começou em outubro, esse nosso fundo. Acho que 1º de outubro, vamos ver lá. De outubro para cá, quanto que ele teve de resultado? Então, ele em 6 meses, ele teve um resultado muito acima de qualquer coisa que vocês viram. O que que muda o trabalho desse para o que a gente estava operando? É o estudo de mais ativos. Então, dentro do gráfico, é a mesma coisa. Eu vou abrir ali e aí a gente finaliza aqui essa parte, né? Deixa eu só mostrar aqui. Aqui tem os ativos, né? Eu fiquei parado nele de operado dia 1º de 31 de dezembro até o dia 22 de fevereiro, porque como ele teve um resultado muito bom, eu sentei com o advogado, contador, para a gente ver como é que a gente ia retomar, né, as operações aqui, até como fazer, né? E aqui do resultado dele. Ele começou lá atrás com 6 mil dólares. Na verdade, com 5 mil e pouco. Então, são resultados muito diferentes de qualquer coisa que a gente já viu. E isso eu venho mostrando semanalmente, né, no ano passado. A partir desse ano, eu estou mostrando isso para o grupo aberto uma vez por mês. E para as mentorias, aí a gente se encontra mais vezes. Mas é só para você entender o que a gente tem feito aqui dentro desse processo. E a ideia do aprendizado é vocês verem na prática. Não adianta eu ficar só mostrando teorias. Então, eu parto do ponto que 90% é teoria. Então, eu já estou falando aqui, gente, olha o que eu estou fazendo. Eu estou marcando. E à medida que vocês vão fazendo, isso vai aumentando o conhecimento e a tranquilidade para vocês fazerem. Então, eu vou só entrar ali, que eu tinha falado em vários ativos, né? Deixa eu pegar aqui um ativo, NIA. Olha aqui o NIA, o que ele fez. Eu vou pegar outro ativo aqui. NIA é um projeto que está dentro dos nossos top 10, e só para pegar aqui e vocês fazerem o estudo. Olha como ele movimentou no último ano. Você lembra que o Bitcoin ele valorizou 100%, né, da queda ali. Vamos ver quanto que o NIA valorizou de 1º de fevereiro até dia 15 de março. Olha aqui, ó. Só o NIA, ele valorizou 15%. Você fala assim, 15% não, né? 225%. E o que acontece? Por que as pessoas perdem dinheiro? Você nunca ouviu falar desse projeto. Aí você fala assim, caramba, André, esse projeto valorizou demais, eu vou entrar nele. O importante é, você traçou um canal para ver qual é o ponto que ele está, se a gente está num bom momento de compra e venda. Por longo prazo, é um projeto que eu gosto dele? Sim. Mas se você vai entrar nele, entre com valores pequenos, porque ele ainda pode fazer correções. Mas, ó, só para você ver aqui, ó, antes dele ter essa queda, deixa eu só ir apagando um pouquinho. Se eu venho, ó, só aqui, quando ele foi aquele topo, né, o mais alto, olha aqui o que ele me diz. Esse aqui é o canal que ele está operando. Então, eu aumentando isso, mesmo sem ter um movimento, eu sei que um ponto bom de compra para ele seria comprar aqui nessa região aqui, ó. Então, provavelmente, ele vai voltar aqui nesse ponto aqui. Deixa eu só colocar em verde. Ele vai voltar aqui. Então, se eu vendi ali a quase 9 dólares e vou comprar aqui a 5, 6 dólares, quanto que eu ganho só nessa operação? 30%. Então, gente, acho que com isso, né, com a quantidade de coisas agora que eu passei aqui para vocês, para vocês ficarem pensando em, caramba, esse é o mercado que a gente está entrando. E eu vou também relembrar isso para vocês. A gente só está começando. Realmente as coisas vão tomar proporções muito maiores a partir do momento que tiver o halving. Então, para esses próximos 18 meses, né,
a gente vai ter muitas emoções, tá? A gente vai ver o Bitcoin subindo muito, a gente vai ver todos os projetos subindo muito. Mas o mais importante que você só saber qual é o projeto que a gente está investindo no decorrer disso, entender e definir as horas de entrar, né? Qual a melhor hora de entrar, a melhor hora de sair, para que você não fique preso em um projeto que, imagina você ter comprado aquele projeto a $9 e ele cair para 5. Tá? Então, esse a ideia, que eu passei isso para vocês, e agora eu vou abrir aí para perguntas. Tá? Só superar aqui o... Alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo... O Inácio tinha levantado a mão, pode falar. Não, eu ia perguntar, mas você respondeu o que eu ia perguntar, então esquece. O que eu ia perguntar, você já respondeu. Então, deixa eu parar aqui a gravação, que aí vocês podem